E a Comissão, né, de Constituição e Justiça da Câmara segue debatendo o parecer contra Michel Temer na denúncia, né, de corrupção passiva. Governistas integrantes da oposição discordam sobre as provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. Um dos deputados, Viver, que saiu em defesa de Temer, adivinha quem foi? Paulo Maluf. Isso imita bem, ó. Tem uma frase que você poderia ler, ó. Ele que já foi prefeito de São Paulo, ele afirma que Temer é um homem correto, decente, honesto, que está sendo acusado de maneira absolutamente imprópria. Só lembrando, né, que Maluf foi condenado pelo STF em maio. Pela justiça até lá da Suíça, da França, né? Da Suíça, da França, é a justiça francesa. Enfim, mas a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer também o elemento do PMDB nessa questão também na notícia seguinte. A gente já pode discutir que o PMDB tomou uma atitude radical e decidiu fechar a questão sobre a votação da denúncia contra o Temer. Com essa decisão, os parlamentares PMDBistas que votarem a favor da denúncia poderão sofrer punições como advertência ou até mesmo expulsão. A começar do relator, né? Pois é, o Sveiter, o Sérgio Sveiter, né? E aí, Vera? É o pior de Sucupira, né, essa sessão da CCJ, e ela se prolongará ainda entre hoje e amanhã. Ainda bem que houve uma notícia lá de Curitiba para que a gente pudesse desligar naquela sessão, porque é excruciante assistir aquilo. Um show de canastrice, um show de... enfim, ninguém ali está falando o que realmente pensa. Quem defende o Temer não acredita naquilo, e muitos dos que pedem a condenação do Temer com ênfase ali fazem só por cálculo político. Então ali é cada um desempenhando o papel, ninguém pensando verdadeiramente na denúncia, nas suas causas e defendendo o país. Você vê o Vadir Damus, que fazia ali discursos inflamados em defesa da Dilma, fazendo um discurso inflamado contra o Temer. Então, contraditório. Você vê o Maluf defendendo a honestidade de alguém, risível. O único ali que é minimamente coerente é o Marum, que ele defende qualquer um, do Eduardo Cunha ao Temer, e vai lá com aquela maior cara de pau. Então é muito triste, é um espetáculo dantesco que a gente vai ter que assistir ainda por longos dias, porque depois virá ao plenário. O que eu acho... Você acha que reverteu alguma coisa na CCJ? Que o governo continua correndo risco. Ele tem hoje um empate, eu diria. Não tem nem uma maioria. E daqui até o fim da semana, ainda mais com a condenação do Lula, ficando ali claro que o PT pode, enfim... ter um discurso, não sei, a gente tem que analisar, tem que ver como uma coisa conversa com a outra e dialoga daqui para frente. Não dá para apostar num placar, o governo está empenhando tudo, isso que você falou do PMDB fechar a questão faz parte dessa estratégia, mas eu acho que não dá para apostar na vitória do governo, mesmo com toda essa força total em cima. O Andreas, essa condenação do Lula pode mudar de alguma maneira o que acontece lá na CCJ? Tem algum impacto ou não? Como é que você vê? Não sei, Patrick. Precisamos de um pouco mais de tempo para refletir a respeito. Num primeiro momento, pensando politicamente, esses últimos 2 dias, né, a terça e quarta, foram de vitórias do Michel Temer, né, ou de algum refresco. Eu estava até brincando que ele poderia até tomar uma tacinha de champanhe quente, né, um espumante nacional. Não dá para comemorar muito. Ele teve ontem uma vitória muito importante, realmente muito importante na reforma trabalhista, embora nós devemos esperar por uma medida provisória que ceda, né, em relação ao que se avançou, especialmente relativamente ao fim do imposto sindical. Eu temo por isso, mas politicamente foi uma vitória. E a prisão do Lula, ó a torcida traindo aqui, a condenação do Lula nas mais simples das hipóteses, uma divisão de manchete depois de 2 meses para o Michel Temer, né? Agora finalmente o Lula reaparece. Depois de 2 meses o Lula reaparece. O Temer deixa de ser protagonista dessa história, né? Ou exclusivamente protagonista. Então há o que comemorar da parte do Michel Temer. O problema da CCJ, e de resto, de quando essa denúncia migrar para o plenário da Câmara, é o conteúdo da denúncia. Eu vou insistir aqui, a denúncia é muito fraca. Não tem provas. Falta substância a ela. E quando falta substância, estou falando de condições jurídicas, o que já é um ambiente político se torna ainda mais político.
E aí é esse show de horror, porque aí também surge, aflora a qualidade humana, individual, péssima, deprimente do nosso Congresso. Madu. Bom, primeira coisa, pedir unidade num partido fisiológico como o PMDB é mais ou menos como pedir a paz entre os palestinos e os israelenses. É tarefa impossível, eu acho. Confiar nisso, como a Vera falou muito bem, então vamos punir a princípio então o relator, né? Não vai acontecer porcaria nenhuma, e a gente já está cansado de... É igual aquele marido traído, né? Que a mulher continua traindo, mas o marido ainda confia, não, essa última vez, a próxima vez, o PMDB não tem caráter nenhum, o partido macunaíma brasileiro. Agora, só outra figura que eu até tive a oportunidade de encontrar no aeroporto de Campo Grande outro dia, né? Se você ter na sua base de suporte um cara como o Carlos Marum, realmente ele é o Mick Jagger da política, né? Não tem nenhum... deve ter uns 4 Mick Jagger assim, de massa corporal, mas assim, de como Urucubaca, ele é um Mick Jagger e meio, talvez. Mesmo porque, politicamente, ele está sempre defendendo aquilo que é indefensável, né? É impressionante. Como o Carlos Marum tem voto no Mato Grosso do Sul, é inacreditável. Ô Vera, nos bastidores, acho que é legal a gente falar um pouquinho desse assunto também. Michel Temer tem dito a parlamentares aliados que, se deixar a presidência da República, os próximos alvos da PGR serão Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Eunício de Oliveira, o presidente do Senado, né? A justificativa de Temer é que Rodrigo Janot persegue a classe política e quer que a presidência da República seja comandada por Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Temer vem lançando aí o Eu Sou Vocês Amanhã? É isso, é o efeito Orloff ali da política, né? Tentando se valer disso para obter ali alguma simpatia, alguma, como vou dizer, solidariedade dos deputados. Acontece que é um argumento válido, porque sensibiliza os políticos, porém não juridicamente perfeito. No caso do Rodrigo Maia, se ele virar efetivamente presidente, ele até ganha uma blindagem, Patrick, porque ele, como presidente, só pode ser processado por casos ocorridos no decorrer do mandato. Então, por aquele período que ele ficar na presidência, os processos contra ele na Lava Jato ficam congelados. É verdade que depois ele perde o foro e volta ali para a primeira instância, mas enquanto ele estiver na presidência, ele ganha um refresco, ao contrário do que o Temer está falando. O mesmo para o Eunício se ele virasse presidente da República, que não é o caso, pelo menos não se cogita isso. O Temer está usando tudo que ele pode e assim é na política, né? Está fazendo o jogo político ali à custa de algum fisiologismo, né? Essa tentativa de empatia, de obter a empatia dos deputados, que a maioria ali tem o seu rabo preso com a justiça. Vamos só ver se isso resiste quando eles forem confrontados com votação aberta, aquilo que eu tenho falado aqui, votação televisionada, aberta no microfone. Nessa hora é que eles tremem na base, né? Vamos acompanhar esses próximos dias que vão ser importantes. Para a gente ainda conseguir ouvir a participação dos nossos ouvintes, eu peço o Andreasa e o Madureira rapidamente para fazer uma análise nessa questão e depois a participação dos ouvintes. Vai lá, Andreasa. Esse argumento do Michel Temer, como a Vera disse, eu concordo, não é juridicamente perfeito, mas ele é politicamente preciso. É uma análise correta. Que o Rodrigo Maia não se iluda. Caindo o Temer, ele é o próximo. O que está em xeque, o alvo hoje, com razões, tá? É o sistema político. E o Rodrigo Maia representa como ninguém, ainda mais do que o Michel Temer, aliás, o sistema político. Então que ele não se iluda. Ele é o próximo. É o próximo. Vai tudo contra ele. Pressão política. Não é jurídica, política. Madu. Uma perguntinha só para Vera. Vem cá, Vera, o Rodrigo Maia se encontrar de noite com o sogro ou então com o marido da sogra dela, vale, no caso, assim, digamos, para alguma suposição, vale? Poderia ser possível, hein, Vera? Pois é, você veja que ele vai ser confrontado com isso, ele vai demitir o Moreira, deixar ele sem foro, é tudo muito complicado, né? Teria que ver se o Moreira vai gravá-lo, eu acho que ele ainda não está em delação premiada, Madame.